Deus seja louvado, irmãos. O Senhor preparou o que tivemos aqui na reunião à tarde e agora à noite. Viemos de Campinas. O Senhor fez uma obra rapidamente com o irmão Cláudio. Nossas famílias vieram da Itália, quase na mesma época, e o irmão Hélio também. Irmão Hélio, irmão Cláudio e a nossa família. Vieram tudo para uma região perto de Araraquara. Eu e o irmão Cláudio nascemos na mesma cidade, Ribeirão Bonito, perto de Araraquara. Os anos passou, eu fui criado na igreja romana. Meus 19 anos, nós viemos aqui para Campinas e uma família da Itália, de Pescara, mudou para Campinas e um moço foi trabalhar na firma que eu trabalhava. E eu, criado lá fora, ele foi trabalhar comigo, ele falava em italiano. Eu perguntei o nome dele, e ele falou, eu sou crente. Eu falei, da onde? Congregação Cristã naquela época do Brasil. E já me convidou para mim num batismo. Eu queria tanto assistir um batismo por imersão. Porque na igreja romana se batizava criança. Eu nem sabia que o Senhor Jesus tinha batizado com quase 30 anos. Eu nem sabia. Ele me convidou, a gente foi a primeira vez. Saudoso irmão João Finotti estava presidindo, com aquela calma. E naquela manhã, o Senhor mandou a palavra 28 de São Mateus. O Senhor falou comigo, primeira vez. Eu queria ver o batismo. Naquele tempo não tinha tribuna, era uma mesinha aqui atrás, o tanque era aqui embaixo, lá no Botafogo. Aí chamaram um hino, o fim de tudo chegará. Eu abri o hinário, cantei o que eu pude. E quando eu estava cantando, uma voz falou comigo, dentro da igreja, o fim de tudo chegará. O que você está esperando? Fiquei com medo. Falou a segunda vez, não vi mais nada. Quando eu vi, eu estava dentro do tanque sendo batizado. Deus me chamou no primeiro dia. Eu não entendia quase nada. Vim doente, sofri uma asma 31 anos. Não tinha cura. Nós, criados na igreja romana, meus pais me levaram aonde puderam, na medicina, depois nos curador, benzedor, por aí afora. Quando estava tudo perdido, o Senhor me chamou. A minha mãe, naquele tempo, minha avó veio da Itália, 12 filhos. Minha mãe, 11. Quando minha mãe, todo aquele tempo, quando não tinha médico, tudo quanto é mato, minha mãe vinha com uma caneca de chá. Tomei tanto chá que eu não podia nem ver chá, por causa da doença. Minha mãe me balançava numa rede a noite inteira, eu ficava até roxo de falta de ar. Pouco pude estudar, por causa da doença. Depois Deus me chamou, comecei a congregar. Em 1958, nosso irmão Benedito Gaeta, na Água Rasa naquele tempo, meu irmão lembra, foi congregar no Botafogo e eu fui tão doente, tinha os bondes elétricos. Eu fui a pé um pedaço, sentei no último banco, naquele tempo não tinha ventilador, não tinha nada. E o irmão Benedito, eu nem sabia quem era, estava presidindo, ele foi atendendo. Fim leu a palavra em São João, foi pregando.
E no meio da palavra parou e falou: entrou um aqui sofrendo bronquite asmática. O dia que o Senhor te selar com a promessa do Espírito Santo, é o sinal da tua libertação. Eu levantei e falei: meu Deus, é eu. Mão gaeta. Fui embora naquele ânimo, esperando a promessa. Passou 13 anos, e eu esperando. O Senhor nós reunia no Parque Industrial em Campinas, o Senhor selava, aquele tempo contava, 25, 30, e eu ficava para depois. 7 de março de 1970, tinha reunião de jovens à noite e criança de manhã no Parque Industrial. Irmão Cláudio veio com outros dois irmãozinhos congregar à noite no Parque Industrial, 7 de março de 1970. Eu convidei eles para vir em casa, eu morava perto, era 11h25 da noite. Nós estávamos 6 irmãos na cozinha conversando das coisas de Deus, e a presença de Deus foi chegando. Convidei eles para orar. Tinha um quarto vazio que nós estávamos aumentando a casa. Joelhou nós 6 lá. Quando joelhamos, 5 tinha promessa em dom de língua. Só eu no meio que estava esperando. Aconteceu, já fez 50 anos, dia 7 de março agora. O Senhor deu um cântico espiritual para o irmão Cláudio. Cantou um hino em língua e vieram de joelho. Quem quer glorificar, pode glorificar. E veio de joelho e me rodearam. Deus pôs a palavra na boca do irmão Cláudio, eu posso falar porque ele está aqui. Zaqueu, em línguas, em castelhano. Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus, é hoje. Não vi mais nada. Quando voltamos, o Senhor tinha me selado com a promessa do Espírito Santo. Fazia 31 anos que eu estava doente. O Senhor me batizou com a promessa, a doença sumiu. E eu estou aqui dando glória a Deus. Faz 50 anos isso, dia 7 agora. Com esta obra Deus chamou a minha mãe, com 77 anos. Com 79 já foi embora. Eu estou aqui agradecendo. Alguns já ouviu, mas quem sofreu fui eu. E eu conto quantas vezes Deus me der. Deus tem operado, irmãos. Eu vim aqui no Brás, dia 2 de fevereiro de 1962, no sepultamento do irmão Romano. Quando nasceu a minha primeira filha, 2 de fevereiro de 62, eu vim aqui, no sepultamento, no funeral do irmão Romano, e depois dos outros tantos. Hoje estamos aqui, estou contente, por tudo que Deus vem fazendo. Vai completar 64 anos agora, que o Senhor nos chamou, 25 de novembro de 56. Se melhorar, nós já vamos indo embora. E se eu for indo, eu vou esperar vocês do outro lado. Então, o Senhor nos deu 5 filhos, levou embora a minha primeira esposa, depois de 40 anos. E agora, preparou outro casamento, já vai indo para 20 anos, e nós estamos servindo o Senhor. Campinas vai indo bem a obra, tinha uma casa de oração, hoje já com a sala passa de 100 lugares, só Campinas. Passa de 25 mil irmãos, que Deus já chamou, e nós era pouquinho na época. Agradeço a Deus, irmão, por essa boa oportunidade. Quando Deus permitir a gente vir aqui, a gente vai contar uma outra obra muito profunda.
que Deus operou com uma moça casada, 25 anos, 2 filhos, Santo Antônio do Aventureiro, perto do Rio de Janeiro. Deu câncer, estava saindo os pedaços. Foi para Juiz de Fora, não quiseram pôr a mão. Levaram para a Unicamp, que os parentes estavam lá. Chegando lá, os médicos fizeram o que puderam na Unicamp. No fim, deram um pacote de comprimido de morfina. Vai tomando um cada 4 horas para morrer sem dor. Foi para a casa de um parente. Eu estava no Santo Culto, no Parque Industrial, numa quarta-feira. Vieram chamar que ela queria batizar. E nós chegando lá, na região de Hortolândia, eu não sabia o que se tratava, ela toda inchada, o marido do lado com 2 filhos. Eu falei, minha filha, o batismo é para salvar a alma. Ela falou, não, eu quero salvar a alma. Aí contou, estava toda inchada. Aí eu falei, nós vamos orar para Deus tirar suas dores. Eram umas 10h30, 11 horas da noite. Ela não tinha véu, não tinha irmã, não tinha nada. Ela cobriu a cabeça com uma fralda da criança dela. E olhou para mim. Tá bom assim, irmão? Estou enxergando até hoje. Falei, tá bom. Oramos. No outro dia, Deus preparou de levar um tanque portátil numa sala. Irmãos, e foi feito, celebrado o santo batismo. Não cantamos o hino, porque ela estava morrendo. Oramos e Deus revelou a palavra 55 de Isaías. Assim como desce a chuva e a neve rega a terra, e não volta vazia para mim, assim a palavra que sair da minha boca não voltará vazia para mim. Terminou, palavra curta. Ajudaram ela, que estava tão fraca. Procedemos o batismo. Quando levantamos ela da água, ela falou para mim, irmão, deixa um pouco aqui. Tornou a joelhar no tanque. Joelhou e eu fiquei do lado esperando. Eu falei, meu Deus, nunca encontrei tanta fé. Ela terminou de orar dentro da água. Aí eu fui explicar a doutrina, ela falou, não pode, nós não pode ser covarde, que não pode comer o sangue, não pode. Foi embora para Santo Antônio do Aventureiro, perto do Rio de Janeiro. Chegou lá, o marido foi emprestar umas vacas de leite, para ele tirar um leite que tinha vendido tudo. Um fazendeiro emprestou. Ela foi ajudar o marido a tirar leite e está liberta até hoje. Faz mais de 25 anos que Deus fez essa obra. Encontrei em Belo Horizonte, o irmão está aí, já um parente dela que é cooperador, Deus chamou a família inteira dela e a família inteira do marido. Assim, irmãos, agradeço a Deus por esta boa oportunidade. Deus seja louvado, irmãos. Vamos ler assim.